tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto, e chegando com trilha nova de abertura aqui. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê por imagens das redes sociais, Facebook, Instagram e também do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também fazendo perguntas. O WhatsApp é o 973350038, mais uma vez, 973350038, e nas redes sociais, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, espaço reservado sempre para tratar dos assuntos da saúde, do bem-estar, do comportamento também. Então vamos colocar o nosso time em campo para essa nossa conversa, para análise e debate dos temas muito importantes do dia de hoje. Doutora Melissa Palmieri com a gente, médica da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de São Paulo. A doutora Melissa é diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional Estado de São Paulo. Tudo bem, doutora Melissa? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos que estão nos escutando e boa tarde aos colegas que vão estar interagindo hoje conosco. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Obrigado pela presença. Também com a gente nesse time aqui de especialistas, doutor Diogo Toledo, médico intensivista, nutrólogo. Ele é coordenador do Departamento de Nutrologia e também coordenador da pós-graduação em Nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Tudo bem, doutor Diogo? Tudo bem, Mauro. Obrigado pelo convite. Olá a todos. Vai ser um prazer estar discutindo aqui um pouco com vocês. Obrigado pela presença. Também com a gente a Cristiane Mara Nicodemo, fonoaudióloga, mestre em distúrbios da comunicação, especialista em audiologia e cuidados integrativos. Cristiane, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, pessoal. E obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. E fechando aqui o nosso time, terminando aqui de compor a nossa bancada, Dr. Felipe Folco, médico, diretor da Companhia da Consulta. Dr. Felipe, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, Mauro. Boa tarde. Boa tarde, colegas e todos que estão acompanhando. E vamos iniciar aqui essa conversa, seja bastante produtiva. Vamos lá, 12:03, e o nosso primeiro assunto é o seguinte. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Prefeitura de São Paulo afirma que há indícios de que o paciente com a variante Delta do coronavírus identificado na cidade agora na segunda-feira à noite foi infectado por transmissão comunitária. O paciente é um homem de 45 anos, disse que trabalha em casa, não viajou e não teve contato com pessoas que tenham viajado. A preocupação com a variante Delta cresceu após Israel alertar que ela vem infectando muitas pessoas no país, lá em Israel, onde a grande maioria da população já está vacinada, principalmente com o imunizante da Pfizer. Doutora Melissa, como é que estão os trabalhos da Prefeitura de São Paulo na análise do que está acontecendo em relação a este caso, este homem de 45 anos, infectado pela variante Delta? Mauro, nós estamos desde abril fazendo um monitoramento, nós falamos uma vigilância laboratorial gênica das amostras que têm sido coletadas em nossas unidades básicas de saúde semanalmente. Então, faz um percentual amostral de casos positivos por semana epidemiológica e nós estamos, desde abril, junto a um trabalho com o laboratório do Instituto Butantan, em busca de variantes, não só essa. E essa semana, segunda-feira, fomos surpreendidos com um paciente que, pela história, que ainda estamos em investigação, ele atua em home office e tem os familiares que também foram infectados. Então, a prefeitura, de uma forma incessante, está buscando todos os contatos nesse momento para que possa dar um parecer para a sociedade. Se algum desses contatos trouxe essa variante por uma viagem, ou se a prefeitura, através de uma busca epidemiológica, depois de toda a investigação, ela vai falar que foi uma transmissão comunitária.
Então, neste momento, o que nós da prefeitura queremos falar para a sociedade é o que a gente já tem falado faz tempo. O coronavírus ainda não nos deixou, só que é um alerta agora, mas eu digo um alerta maior do que já estava sempre acontecendo, de que essa variante, mesmo aparecendo, mesmo que seja pontualmente, ela é uma variante de maior transmissibilidade. Então, nós temos que manter todas as medidas preventivas, que já todos nós conhecemos, e também, quando formos chamados para imunizar, que nós possamos atender o chamado e ir para as UBSs e não ficar escolhendo vacina, fazer a vacina que estiver disponível. Então, neste momento, Mauro, é importante que as pessoas saibam que a prefeitura continua nessa análise de todo o caso, e assim que possível a gente pode dar um novo parecer sobre esse caso, mas que temos que estar em alerta sim. Muito bem, então não há uma conclusão ainda, todo um processo aí de apuração, de investigação para saber se é um caso de transmissão comunitária ou não, e também não se sabe em relação aos familiares, né? Ele mora com a mulher, com um filho e com um enteado, que também estão infectados, mas não se sabe se estão infectados com esta variante, isso também está sendo trabalhado, né? Exato, e uma das coisas importantes é que todos monitorados estão bem, então acho que também essa parte de investigação nós estamos monitorando também os casos, então por isso que neste momento a gente não gosta de fazer um alarde, mas ao mesmo tempo falar que temos que estar em alerta, porque é uma variante que, como muito bem você colocou, tem gerado preocupação no mundo todo, não é só na cidade de São Paulo, e lógico, e no próprio país, tanto é que na Baixada Fluminense parece que também já teve um caso que foi verificado e deu positivo também na Baixada Fluminense, foi reportado na mídia. Então, acho que esse trabalho da vigilância é essencial, e nós estamos aqui para tentar trazer essas informações, mas ao mesmo tempo pedir para a sociedade que ela nos apoie para evitar que esse vírus pare de circular. Então, essa ação é muito importante de colaboração de todos. Como é que funciona, doutora Melissa, o envio para o laboratório do Instituto Butantan das amostras para análise? Claro que não dá para mandar para o Instituto, para o laboratório, todo o teste positivo que é acusado na cidade de São Paulo. Como é que é essa amostra? E como é que a gente pode ter a certeza de que alguma amostra que não foi era uma variante, independentemente de qual seja, né? Você colocou muito bem, Mauro, que realmente tem que ser uma análise amostral. Então, assim, de acordo com os dados epidemiológicos de exames positivos semanais, o Instituto Butantan tem trabalhado com 3% a 7% de positivo, e aí nós pegamos, isso é um trabalho que está sendo feito no estado, não só no município de São Paulo, mas o município fez uma parceria de pegar esse percentual amostral através de todas as regiões do município. Então, isso que foi muito interessante também, porque às vezes, quando você faz uma amostral de São Paulo, às vezes poderia pegar mais da região centro, às vezes da leste, e você não tem uma visibilidade amostral adequada. Então, nós fizemos essa parceria para que todas as regiões da capital tivessem representatividade dessa amostragem, né? Então, basicamente, eu vou colocar um número básico, em torno de 150 a 250 amostras por semana que são enviadas para uma análise antigênica. E como é que é? O paciente que procura uma unidade básica de saúde, e ele é um caso suspeito de Covid, ele colhe, e aquelas amostras daquela semana epidemiológica que dão positivo, aí tem um percentual amostral de cada bairro, né, de cada região, através desse cálculo amostral, e é enviado essa alíquota que deu positivo para o Butantan, para ele poder fazer essa análise de sequenciamento. Agora, a Prefeitura de São Paulo tem trabalhado também junto ao Instituto de Medicina Tropical da USP, né, com a professora Esther Sabino e o grupo DASA. Também nós temos como fonte, né, o próprio Instituto Adolph Lutz, que ele já faz um percentual desses casos graves. A maioria dos exames do Lutz são de casos internados com gravidade. Então, assim, nós, enquanto Estado de São Paulo, estamos, depois de todas as dificuldades, estamos bem estruturados nessa análise gênica. É lógico que quando você faz a amostragem,
você vai, de acordo com as informações que você obtém. E desde abril, nós verificamos que mais de 90% das amostras sempre apontaram com a variante gama, que é o que o pessoal chama de Manaus brasileira. Então, a gente já estava monitorando e ficava de olho com relação a essa informação. Qual é o próximo passo, então, da Prefeitura? Não da Prefeitura, mas o próximo passo nessa investigação é saber realmente se trata-se de transmissão comunitária ou saber primeiro a situação dos familiares desse homem de 45 anos, se eles também estão infectados com esta variante. É realmente fazer toda a investigação epidemiológica para tentar pegar a cadeia de transmissão. Então, E também, assim, a gente entende da angústia, muitas vezes até da mídia, que quer resposta rápida, nós também. Mas não é uma situação tão complicada de você achar a tal pessoa do contato, a pessoa atender, você fazer uma visita domiciliar. Então, é um trabalho muito complexo, embora pareça simples, né? Então, o próximo passo com relação a esse caso está realmente expandindo toda a avaliação epidemiológica, e o outro é que a Prefeitura manterá essa vigilância gênica junto com todos esses parceiros. Nós não vamos deixar, mesmo que, por exemplo, a gente daqui uma semana falarmos, olha, está com uma transmissão comunitária, a gente não vai deixar porque existe o risco de uma nova variante surgir. Então, nós temos que continuar esse monitoramento gênico também, independente de a indiana ou não estar aqui. E também acompanhar o percentual dela, né? Também na população, se houver, eu vou bater aqui na madeira, um aumento dessa variante aqui. Estou insistindo no tema aqui, até para pedir desculpas para os demais participantes. O tema é bastante importante, tem chamado muito a atenção, as pessoas preocupadas. Uma questão a mais, doutora Melissa. Existe algum tipo de intercâmbio entre a Prefeitura de São Paulo e Israel? Como eu destaquei aqui na nossa nota, essa preocupação por lá, uma vez que grande parte da população já foi imunizada por lá, e a gente tem uma preocupação em saber se as vacinas, os imunizantes disponíveis hoje, A, B, C, X, Y, Z, enfim, se eles são capazes de proteger contra essa variante Delta. Só para que você entenda, toda essa análise, essa vigilância laboratorial, ela tem que entrar num banco de dados mundial. Então, essa informação que o Butantan deu segunda-feira já está inserido em um banco de vigilância mundial, e eles recebem todo esse sequenciamento para eles poderem falar, realmente é essa variante. Então, existe isso, não é só com Israel, é um conglomerado, eu diria, de banco mundial, né, de dados. Com relação, o que eu queria, de início, para a gente continuar até com os outros colegas conversando, trazer um pouco de tranquilidade e dizer, as vacinas, elas sim protegem para desfechos graves, ou seja, hospitalização e mortalidade. A grande preocupação é que algumas vacinas já têm estudado uma redução de anticorpos neutralizantes para essa cepa, por exemplo, a Delta, o que está sendo verificado uma grande tendência de transmissibilidade, por isso que a gente fala que a estratégia da vacina sozinha não é suficiente nesse momento. As pessoas têm que continuar fazendo uso de máscara, distanciamento, para reduzir a circulação desse vírus. Então, são ações e estratégias conjuntas, e aí é importante que nós tenhamos claridade do que está acontecendo em outros países, como você colocou. Existem alguns países que já estão começando a voltarem algumas medidas restritivas. A gente escutou que, por exemplo, Lisboa, que estava com uma grande circulação da variante Delta, chegou a fechar as fronteiras ali da cidade. Então, a região catalã também, na Espanha, também está com esse problema. A Inglaterra tem visto. Agora, o que nós temos visto, para não ser só uma tragédia anunciada e deixar o pessoal com uma falsa sensação que as vacinas não protegem, não, muito pelo contrário, elas protegem, e nós estamos vendo uma redução de casos graves. Só que, de novo, somente vacina não, a gente tem que continuar com tudo. Quero ouvir também sobre esse tema, doutor Diogo, não é exatamente a sua área, né? Você é nutrólogo, mas como você é do Hospital Israelita Albert Einstein, enfim, hospital de referência, e que tem muitos estudos a respeito do que está acontecendo em relação à Covid,
Como é que o Einstein está de olho nessa questão? Sim, importante, Mauro, a gente está discutindo isso e acho que, Melissa, é um ponto importante até para as pessoas entenderem, porque a despeito da gente aqui ser referência em área de qualidade de saúde, a intensidade da resposta inflamatória do vírus é tão intensa que hoje a gente está vendo, eu vou usar um termo que vai chamar um pouco a atenção, que a gente está vendo um derretimento muscular desses pacientes. E por isso da importância da vacinação, como a Melissa muito pontuou, em relação a melhorar esses desfechos de gravidade, porque esses pacientes que estão ficando mais graves aqui internados são os pacientes que estão perdendo muita massa muscular. E a gente tenta recuperar isso de uma maneira mais proativa realmente do que reativa aqui, mas entendendo que mesmo com toda a intervenção que a gente faz aqui, com todas as estratégias para que isso tenha uma melhora nessa parte muscular, os pacientes ainda estão saindo, sendo deshospitalizados com muita alteração de motora, funcional, qualidade de vida, simples hábito de levantar da cadeira. Então, acho que é muito importante esse senso de educação permanecer em relação a se a vacina, já todos foram vacinados, que está tudo bem, não. Precisa realmente diminuir essa circulação mesmo do vírus. E, claro, essa semana, pontualmente, só para trazer uma notícia, isso é uma boa notícia, despencaram-se os números de internações aqui em relação ao que a gente vinha acompanhando nas últimas semanas. Essa semana, especificamente, foi uma semana que realmente despencou essa incidência da internação. Um outro tema, doutor Diogo, você falou dessa questão do derretimento muscular, tônus muscular, enfim. O tema aqui é o seguinte: pouca gente se atenta, mas pacientes hospitalizados costumam apresentar dificuldades para manter um estado nutricional adequado. Essa é a sua área, nutrição. E esse cenário vale principalmente para quem desenvolve infecções graves, incluindo Covid-19. Também traumatismos, pacientes submetidos a intervenções de alta complexidade e prematuros. Segundo a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, o índice de desnutrição nesses casos varia entre 30% e 45%, dependendo do período de internação. Esses índices são os mesmos para quem passa muito tempo internado por conta da Covid-19? Infelizmente, esses índices, a gente tem dados de registro de desnutrição hospitalar de 1998, que é um estudo muito conhecido, que foi um inquérito brasileiro, onde as taxas de desnutrição hospitalar alcançavam em torno de 48% a 50%. E, infelizmente, com o Covid, a gente está vendo taxas de desnutrição muito mais elevadas, porque esses pacientes estão ficando muito mais tempo internado. E esse mesmo estudo que foi publicado em 98, ele já tinha sido revisitado em 2016 em algumas regiões, isso em hospitais públicos principalmente, em algumas regiões do país essas taxas alcançavam por volta de 60%. E com essa epidemia nova que a gente está vivendo do Covid, isso alcançou, de novo, voltou a se falar, é a doença mais prevalente que a gente não tem uma doença mais prevalente do que 60%, por exemplo, e é que pouco se fala, que é a desnutrição hospitalar. A Sociedade Brasileira, como você pontuou, que é a Braspen, Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, lançou uma campanha em 2018 para a gente se conscientizar desse alerta da desnutrição hospitalar, para que quando, ou propriamente você como paciente ou algum familiar seu estivesse internado, que existia sim algumas estratégias sistematizadas já pronta em uma equipe de um departamento específico do hospital, porque isso é obrigatório, independente se o hospital é público ou privado, é lei no Brasil. A vigilância, ela fiscaliza isso, ter uma equipe que cuida disso. Hoje a gente sabe que praticamente, quando a gente está falando, agora vamos voltar e pegar o gancho com o Covid nessa desnutrição. Quando um paciente, por exemplo, fica internado e passa mais tempo internado, a chance de desnutrição e perder massa magra é muito maior. Em termos de taxa, se esse paciente perde 10% da musculatura não do peso corporal, da massa muscular, ele tem uma chance a mais de ficar suscetível à infecção, e principalmente infecção bacteriana, de 10%.
Quando esse paciente ele perde 40% da massa magra, a chance de mortalidade dele alcança patamares de 100% das vezes. E o motivo pela qual essa mortalidade chega nesse nível é geralmente por pneumonia. Então, a gente está vendo, e a Melissa acho que pode concordar comigo nesse ponto, que o quanto de infecção adjacente, não do vírus, esses pacientes estão suscetíveis, e a gente utilizando antibióticos e antifúngicos que a gente nunca tinha utilizados, com bactérias e vírus ficando resistentes porque a gente está utilizando cada vez mais. E a massa muscular tem um importante papel, porque hoje a gente entende que ela é um grande órgão imune. Então, se a gente puder deixar um recado aqui, principalmente para quem estiver escutando, é que se a gente puder fazer um investimento, que faça um investimento na massa muscular, porque ela não é só estética, ela é realmente um órgão que vai te proteger dessa imunidade toda. Cristiane, nutrição parenteral, nutrição enteral, tem tudo a ver com a sua área, aquela situação em que o paciente não tem condição da ingestão oral, e a fonoaudióloga é muito importante nesse momento para o trabalho de volta, né? Para a ingestão oral, aquele trabalho de manobras, enfim. Como é que você observa essa questão da desnutrição nesses patamares de 30% a 45% nesses períodos de internação? Então, Mauro, boa tarde, pessoal. Eu sou fonoaudióloga, audiologista, né? Então, no quesito de desnutrição, com essas alimentações parenterais, precisa sim fazer depois uma reabilitação do trato aqui oral, para essa pessoa retornar à parte do alimento sólido. Mas eu trabalho com idosos, né? E a gente observa que, como envelhecer, tem a sarcopenia, que é essa perda dessa massa muscular. E relatando assim, em relação à audição, eu posso falar que essa desnutrição, essa perda da massa muscular, pode afetar a marcha do idoso. E à medida que a gente envelhece, tem uma perda de audição, que é a presbiacusia. Então, a presbiacusia associada a uma sarcopenia pode levar à queda do idoso. É um pouco diferente do que o Diogo estava falando, que é em relação à alimentação, a uma desnutrição hospitalar. Então, eu estou falando aqui de um envelhecimento normal, não patológico, mas que também pode ocorrer a perda de massa magra. E isso também é um dado importante, uma questão, acho que todos os colegas vão concordar, do autocuidado. E a questão também do Covid, da transmissibilidade, muito embora as pessoas estão vacinadas, o cuidado precisa. Então, à medida que a gente envelhece, eu sempre falo com os meus pacientes, é uma poupança. Então, a gente tem que começar a se cuidar cedo, a partir dos 30, 40 anos, já começa a ter uma perda de massa muscular, já há uma incidência de perda de audição. Esse ano, o Hospital Paulista, que é um hospital de referência em audição, participou teve o primeiro fórum mundial de audição organizado pela Organização Mundial de Saúde, e lá se elencou alguns casos assim de autocuidado, de diagnóstico precoce, de intervenção, né, da audição. A gente já vai tratar desse tema. Isso fez parte da campanha Junho Violeta, né, o mês passado. Teve muito trabalho relacionado com a saúde do idoso nesse aspecto, né? A gente já trata desse assunto. Quero ouvir o Felipe Folco também sobre esse tema da desnutrição, doutor. A nossa realidade é muito mais ambulatorial, né? A gente faz o acompanhamento antes e após a internação, né? Então, a gente faz o segmento do paciente que chega desnutrido e essa reabilitação dele. E eu queria até ouvir do Diogo o que ele vê. A gente vê outras situações, não só das internações clínicas, né? A gente tem as internações cirúrgicas e os controles de jejum, que às vezes são muito prolongados, impactam a nutrição e levam a uma recuperação pior depois da cirurgia, né? Então, a gente tem visto aqui alguns programas brasileiros falando sobre nutrição hospitalar em pré e pós-operatório, a adequação da nutrição, da massa magra, para o paciente ter uma recuperação pós-operatória boa, uma cicatrização melhor, uma menor taxa de infecção, né? Isso é tudo bem relacionado com uma boa nutrição
pré e intra-hospitalar. Então, dentro do hospital existe essa realidade, e aqui na realidade ambulatorial, que é o nosso dia a dia, né, a gente tem que fazer esse preparo e essa orientação bem feita dos pacientes, né? Não adianta fazer aquele jejum prolongado por uma cirurgia, né? Ou fazer aquele jejum antigo que a gente fazia para exames. Isso leva a um déficit corpóreo, isso pode levar a uma baixa de imunidade, isso pode levar a problemas físicos do paciente. Então, só complementando a questão clínica que a gente tem visto muito com o COVID, mas agora com a retomada dos procedimentos seletivos e a gente sabe que houve um acúmulo de procedimentos, né? Os pacientes acabaram não se tratando de outras coisas e agora a gente tem que retomar essas cirurgias que ficaram aí para pessoas resolverem problemas que estão se cronificando. Então, tem um aspecto além da internação clínica, né? Doutor Diogo, para a gente concluir, só para a gente concluir esse tema, doutor Diogo, tem também a questão das pessoas que estão acamadas, não hospitalizadas, mas que estão acamadas em casa também, né? Também esses índices se aplicam a pessoas, digamos, internadas, né, entre aspas, em casa? O que a gente sabe é que os pacientes internados, eles têm uma resposta inflamatória, por exemplo, de uma infecção ou de uma cirurgia, o que não acontece com essa intensidade dessa resposta inflamatória de um paciente que está acamado em casa e não tem uma infecção, enfim. Mas o fato dele estar acamado, isso também pode ser um fator de risco para causar o que a gente chama hoje de lesão por pressão. E essa lesão por pressão, ou se esse paciente não é controlado de hora em hora para mudança de leito ou uma estratégia nutricional mais agressiva com proteína, isso pode piorar a situação de quem fica acamado e levar até uma piora aí dessa lesão por pressão com mais alto fator de risco. Só complementando, Sim. posso, do que o Felipe Pode, falou? fica à vontade, doutor Diogo. O que a gente realmente sabe, Felipe, e o que a gente faz, principalmente aqui, e o Brasil acho que é pioneiro nisso também, é aplicar um programa, que é um programa que se chama Projeto Acerto, que quem capitaneia esse programa é o Dr. Aguilar, e onde várias intervenções ligadas em conjunto, elas vão conseguir diminuir essa tempo de internação do paciente ou recuperação do paciente cirúrgico. Mas essa medida não é uma medida reativa só quando ele interna, é uma medida também proativa antes dele internar. Então, a gente abrevia jejum cada vez mais, a gente inicia precocemente a nutrição desses pacientes cada vez mais. A cultura dos cirurgiões já modificou mostrando o benefício disso. Então, nós somos referência hoje com o Projeto Acerto em publicações mundiais, mostrando que a gente consegue modificar toda essa cultura que tinha do jejum, mas precisa ainda ser mudada em muitos aspectos. E só para finalizar, em relação ao paciente cirúrgico, um dado muito importante, em hospitais públicos, o que a gente vê é que a cada 3 pacientes que vão ser submetidos a cirurgias de grande porte, 2 desses pacientes eles já estão desnutridos previamente. Porque geralmente você vai submeter uma cirurgia de grande porte, ele já tem um consumo, uma doença oncológica, enfim. E a mortalidade desses pacientes desnutridos aumenta 5 vezes mais. Então, se a gente tiver a oportunidade de preparar esses pacientes de uma maneira nutricional melhor antes da cirurgia, isso seria muito importante para o desfecho. Meio-dia e 29. Fala, doutor Felipe. Eu queria complementar a questão do domiciliar, né? A gente tem alguma experiência com cuidado domiciliar e pacientes acamados. No domicílio, a desnutrição é um pouco diferente, porque há uma perda grande de massa magra e uma ilusão de que o paciente está no peso adequado, mas ele está com excesso de massa, que não é a massa magra, ele está com excesso de gordura no corpo. Então, existe uma adequação aí na dieta para garantir um aporte proteico. Então, às vezes a gente até acha que ele está nutrido, mas na verdade ele está desnutrido com o peso teoricamente adequado. Edição de quarta-feira com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Antes do nosso próximo tema aqui, uma mensagem do governo de São Paulo para você que nos acompanha. Olha, se você está precisando de algum serviço do Detran, escuta só. Para facilitar a vida de todo mundo, o Detran criou o canal Detran Digital. Lá você entra, enfim, você encontra vários tutoriais que explicam passo a passo o que você precisa fazer para resolver muitos dos serviços. Dá até para ir assistindo e fazendo junto. E para que complicar se dá para ser fácil
e digital, não é verdade? Então, acesse detrandigital.sp.gov.br, detrandigital.sp.gov.br. Mensagem do governo de São Paulo para facilitar a sua vida. Agora sim, faltando 29 minutos para 1, cuidados com a saúde do idoso foi o tema da live realizada no último dia 22, no mês passado, né, pelo Hospital Paulista de Otorrinolaringologia, para celebrar a campanha Junho Violeta, que alerta para a importância de manter uma rotina de cuidados com a população acima de 60 anos de idade. E naquele evento virtual, especialistas trataram de temas como a perda de audição ocasionada pela idade, doenças do labirinto, a presbiaclusia, que a Cristiane aqui já estava tratando, e também o refluxo, além da reabilitação auditiva. Questões que muitas vezes exigem um tratamento multidisciplinar no suporte ao diagnóstico e tratamento dos pacientes. É um monte de gente envolvida, né, Cristiane? A gente, por exemplo, eu tratei aqui, falei do refluxo, né? Então tem até o gastro envolvido nessa equipe aí para tratar, né? Tem até o gastro. Assim, quando a gente fala do idoso, é uma questão assim multifatorial, né? Então ele vem acompanhado, então é uma equipe multidisciplinar que vai estar com esse olhar atento. Então a gente procura no Hospital Paulista ter esse olhar centrado no paciente, individualizando aquele melhor atendimento do que ele precisa. E eu estava falando do fórum, que foi muito interessante, porque foi o primeiro fórum que a Organização Mundial da Saúde organizou agora em 2021, para ressaltar a importância da detecção precoce em ao longo da nossa vida, desde o que a gente nasce, né, na adolescência, na criança que ingressa na escola, na vida adulta, por questões laborais, né, dependendo do trabalho que essa pessoa exerça em ambientes ruidosos, se ela trabalha muitas horas sem proteção, hoje em dia com home office, o uso dos fones de ouvido por muitas horas ao longo de vários dias, isso também vai interferir na sua saúde auditiva, além de doenças metabólicas, do próprio envelhecimento. Então, que a gente esteja atenta a sempre fazer essa detecção, porque a perda auditiva não tratada, ela impacta em vários setores, né? Financeiro, na saúde da pessoa, na saúde emocional, isolamento social, agrava casos de demência. Então, ela tem que ter esse olhar mais atencioso, voltado para esse cuidado. Ela está envolvida até no equilíbrio. Então, se você não restaura a sua audição, a sua chance do idoso, no caso, né, vir a ter uma queda, aumenta. Então, são fatores muito importantes. Cristiane, você é uma fonoaudióloga audiologista, ou seja, fono que lida com as questões auditivas, mas eu vou fazer uma pergunta médica. Quando é possível saber se a perda de audição está relacionada com a idade ou com algum outro problema, infecções, enfim, algo que esteja ali em curso e que não tenha a ver com a idade? Então, a perda de audição, por exemplo, assim, se você tem que aumentar o volume da televisão, se alguém chama e você não responde, se você apresenta alguma dificuldade para discriminar alguma palavra, né? Então, são alguns sinais já que demonstram que você pode consultar um otorrino, fazer uma audiometria, que é o exame padrão ouro para detectar o seu limiar auditivo. E aí tem outros exames também, caso sejam necessários, né? Então, ter esse olhar atento, esse cuidado. Às vezes, a pessoa está esquecida, às vezes ela nem ouviu, nem a questão da atenção. Você tem a atenção diminuída. Então, são fatores que são importantes a gente estar atento e até como autocuidado. Né? O que está acontecendo comigo? Né? Às vezes alguém te chama, você está andando numa rua, você não ouve uma buzina, então alguém que te chama e você não olha. Então, ficar atento a estes sinais que podem ser, sim, um início de uma perda de audição. Sim. Doutora Melissa, qual é o olhar do poder público para essa temática da audição? A gente sempre vê ao longo do tempo aquela preocupação com catarata, por exemplo, né? Que
afeta já o idoso, enfim, é um dos nossos sentidos, a audição também é um dos nossos sentidos, né? Então, a gente tem que também prestar atenção nisso. Como é que o SUS, o poder público, está olhando para isso? A rede de atenção básica, eu achei bem interessante a fala do Felipe, né, da parte de reabilitação. Ela está bem estruturada para essa questão. Inclusive, temos dentro da rede também fonoaudiólogas que apoiam, né, esse tipo de reabilitação. E o que é muito importante com relação a esse público idoso, e aí eu vou querer, depois da fala do Felipe, também do Diogo, né? Eu acho importante, e agora da Cristiane, nós temos tido uma dificuldade de que esses idosos venham a ter acesso à saúde, né? Por quê? Porque por toda a questão de mobilidade, de disponibilidade, eventualmente hoje os processos estão todos digitais e um idoso às vezes tem uma dificuldade de acesso, né? De um agendamento, então assim, existe toda uma preocupação com toda a deficiência que essa pessoa que está envelhecendo, a rede ela está pensando nessa estruturação de como atender esse idoso. Mas eu queria, já que nós estamos falando de idoso, eu não posso deixar de falar sobre isso. Sim. Saiu essa semana, o próprio Estado de São Paulo colocou o percentual de cobertura da vacinação da gripe. Porque a gente tem falado muito de Covid e as pessoas esquecem da prevenção da gripe. E nós estamos, no estado de São Paulo, apenas com uma cobertura de 57,3%, que é muito baixa para o vírus da gripe. E o idoso, ou seja, aquele que tem gratuidade acima de 60 anos, só está com 55,2%. Então, de novo, eu quero até trazer essa reflexão. O ano passado, que estávamos muito assustados com a pandemia, não sabíamos nem no início da pandemia como se transmitia ou não. Houve uma procura muito intensa e adequada pela vacinação do influenza, que é o vírus da gripe. Esse ano eu não sei o que aconteceu, as pessoas só estão pensando na vacinação de Covid e estão esquecendo o influenza, que é um outro vírus que é importante todos nós estarmos protegidos. E aí, essa semana, o Estado de São Paulo está focando nos grupos de gratuidade, que são grávidas, puérperas, crianças abaixo de 6 anos, idosos e também trabalhadores de saúde, só que a semana que vem vai ser liberado para o público em geral. Então, de novo, para que daqui a um tempo a pessoa que deveria ser o grupo de risco falar, não tem mais a vacina, a gente faz esse apelo de que eles procurem o quanto antes essa imunização, porque gripe também interna, e gripe também, embora seja subestimado o vírus, ele mata. Então, eu queria deixar esse recado. Vamos chamar atenção aqui, então, para que as pessoas, os idosos, né, procurem os postos de saúde para vacinação contra o influenza, aquela vacina já tradicional de tantos anos contra a gripe. A gripe está aí, a gente está nos dias mais frios, o inverno chegou chegando, né, como se diz, né, doutora Melissa? Talvez muita gente tenha pensado, eu tomei a vacina da Covid, não precisa, nada disso, tem que tomar a vacina contra a influenza. Ah, mas os postos, as UBS estão cheias, não tem problema, vai lá e com os cuidados devidos, tem que tomar a vacina contra a gripe, não é isso? Foi feito até uma estratégia do município de São Paulo de separar a imunização de Covid para influenza, e até o início da imunização tinha grávida, criança. Como a gente sabia que esse público saudável não queria chegar na UBS, a gente deixou o posto volante nas escolas, próximos dessas UBSs, para deixar um fluxo e facilitar para essa pessoa procurar. Então, eu peço que qualquer pessoa que ainda não fez, que procure. E uma das perguntas que é muito frequente, Mauro, eu já vou até falar, porque eu sempre escuto, tomei vacina de Covid, quando que eu posso fazer a vacina de gripe? Então, nós pedimos 14 dias de espaçamento para que seja feito. Então, se você já tomou a primeira dose, deu 14 dias, você pode procurar o serviço e fazer. E depois, quando for sua segunda dose, você pode fazer a segunda dose de Covid, se for a vacina que tem segunda dose. E eu mesmo aqui, doutora Melissa, posso relatar no bairro de casa, o posto de saúde, a UBS, está com a vacinação da Covid e a vacinação contra a influenza está sendo feita numa creche próxima ali, em local separado, justamente para que as pessoas não se misturem nesse momento. Exatamente essa estratégia, né?
Sim, e muito, às vezes as pessoas falam, talvez a cobertura de gripe não esteja ainda o alta porque não está fazendo dentro da unidade. Não é questão, porque essa cobertura, infelizmente, está baixa no Brasil, não é só no estado de São Paulo e nem só na cidade de São Paulo. Eu acho que o brasileiro, infelizmente, ele tem uma amnésia de eventos curtos, porque um ano atrás ele fez tudo certinho e, de repente, esse ano ele esquece. Eu, sinceramente, não tenho a resposta. Se a gente tivesse, seria até mais fácil atuar para que a gente conseguisse a cobertura. Mas eu acho que é uma questão de conscientização. E outra coisa, nós sabemos que a gripe, ela é porta de entrada para qualquer outra infecção secundária. Então, a mesma situação que o Diogo colocou, o Felipe, da questão de uma desnutrição, que corrobora com o agravamento de infecções também por vírus, que às vezes a população acha bobinho, você está prevenindo. Existe um estudo também que, ao se vacinar de gripe, você pode estar prevenindo um evento de infarto agudo do miocárdio nos 7 dias após a imunização. Ou seja, se você tinha um risco de evoluir com infarto, então hoje a gente pode fazer até uma relação de prevenção de gripe, prevenir também infarto. Né? Então, olha que interessante quanta coisa a gente consegue aí com uma imunização adequada. Faltando 18 Melissa, minutos para posso uma. falar? Fala, doutor Diogo. Sim. Só queria complementar essa reflexão dela, porque assim, o Brasil era reconhecido até então como a população que mais adere campanhas de vacinação. O povo brasileiro faz isso muito. E a gente não pode esquecer, agora com a vacinação da gripe, isso tem que continuar e a gente tem que ficar com essas taxas aí. E ninguém vai chegar no posto de saúde e perguntar qual é a marca da vacina da gripe também. Né? Sim, não. Também não. Doutor Felipe, um assunto aqui, vamos lá. A campanha Julho Amarelo, vamos mudar a folhinha do calendário, né? A gente falou do Junho Violeta, agora o Julho Amarelo. A campanha Julho Amarelo faz um alerta sobre as hepatites virais, doenças que atacam principalmente o fígado e podem provocar consequências graves, como a cirrose e o câncer. Do ano 2000 para cá, 80 mil pessoas no Brasil morreram por causa das hepatites virais, e a maioria delas pelo tipo C. E como há diferentes tipos de hepatite, e cada uma delas é provocada por um agente infeccioso diferente, especialistas apontam que é preciso incentivar a prevenção, o diagnóstico, o tratamento adequado e, para certos tipos da doença, também a vacinação. Doutor Felipe, tem quase um alfabeto inteiro, né, de hepatites, não é? Pois é, então, né? Aqui... Hepatite A, B, C, D, sei lá quantas já são, né? A gente tem até a E, são as mais comuns, né? Mas a gente prefere se ater a A, B e a C, que é as que causam problemas de saúde pública aqui no Brasil, e a prevenção delas acaba impactando na prevenção das outras duas, que são muito raras aqui, então a gente acaba nem falando muito das outras duas, mas é importante falar sobre essas três formas de hepatite, né? Esses três vírus que causam hepatite. Primeiro, a hepatite A, que apesar da maior parte das vezes ser uma doença autolimitada, tem uma prevenção, já está no calendário vacinal das crianças, o governo já colocou no calendário há bastante tempo, e ela é prevenível simplesmente com lavagem de alimentos, cocção adequada, né? Porque a transmissão está relacionada a saneamento, né? Regiões onde há contaminação dos alimentos. Então, hepatite A, é importante a gente lembrar dela e falar sobre a vacinação nas crianças, e depois, nas idades mais avançadas, os grupos de risco têm a vacinação garantida, podem buscar esse acompanhamento. A hepatite B, ela é uma hepatite que pode causar mais problemas do que a A, porque apesar dela ter sintomas agudos, ela pode ficar crônica e levar à cirrose, levar ao câncer, porém também é prevenível com vacina, né? Só que a transmissão da hepatite B é igual à da hepatite C, é transmissão por fluidos corporais, então relação sexual não protegida, compartilhamento de agulha, não tomar cuidado com o alicate de unha na manicure, compartilhar a lâmina de barbear, essas coisas que podem acontecer, não tomar muito cuidado, e isso leva à infecção pela hepatite B. Também está no calendário vacinal da criança, do adolescente, dos grupos de risco, então é importante manter a vacinação para prevenir
a hepatite B, porque ela tem uma taxa grande de cronificação e levar à cirrose, e levar também ao câncer, pode levar ao câncer, e não tem tratamento específico, né? Tem alguns tratamentos que, para hepatite B, só prolongam isso e podem prevenir que aconteça no tempo, mas a pessoa vai chegar num quadro de cirrose se ela tiver uma hepatite B crônica. Então, é muito sério, é muito grave a hepatite B. A gente faz campanhas com profissionais de saúde que são expostos, a gente faz campanhas com outros grupos expostos aí, pensando em homens que fazem sexo com homens, pessoas institucionalizadas, né, privados de liberdade, são grupos que têm uma exposição maior e a gente precisa garantir a vacinação adequada desses grupos. E a hepatite C, a gente não fala desculpa. muito. Não. É que eu estou falando aqui de vacina e de infectologia, que é a área da Melissa, então acho que ela está se segurando ali. Não, depois eu falo. Mas é isso aí, não, desculpa, fala da C e depois eu falo. Tenho uma pergunta específica para a Melissa. Conclua com a C, então, o doutor Felipe, aí a gente passa para a Melissa. O que nos preocupa muito e tem sido foco de várias campanhas esse ano, né, em vários estados, em várias secretarias de saúde, é a hepatite C. Então, nesse mês das hepatites virais, a gente precisa preocupar com a hepatite C. É uma hepatite de transmissão por sangue ou fluidos corporais, então... Domingo, depois do culto e sexta. É uma hepatite que não tem sintomas, as pessoas têm a doença e não sabem porque elas não apresentam sintoma nenhum, a não ser quando já está cronificada num quadro já próximo da cirrose, uma falência hepática ou um quadro de câncer. Então, ela é silenciosa, ela é bastante maligna por esse aspecto. Porém, diferente das outras, ela tem tratamento. Então, a campanha desse mês é, gente, se você tem risco para qualquer doença sexualmente transmissível, se você fez um teste de HIV, você tem que fazer um teste de hepatite C. Se você teve uma exposição, se você teve um risco, vamos diagnosticar também a hepatite C e tratar para diminuir esses casos e a sobrecarga que isso causa para a sociedade, né? As pessoas adoecendo, perdendo dias de trabalho, perdendo a possibilidade de contribuir. Doutora Melissa, bem brevemente, porque a gente tem perguntas aqui da nossa audiência também. Acho que o grande desafio é talvez a elaboração de uma cartilha, né? São tantos tipos de hepatite, apesar de a gente ter ficado nessas 3, A, B e C, hepatite que tem tratamento e não tem, hepatite que tem vacina e não tem, as formas de transmissão são variadas conforme o tipo, enfim, acho que também fica difícil para a população compilar isso tudo. A gente pode ter uma cartilha do poder público? Bom, vamos lá, Mauro. Hoje aqui no Brasil, é inadmissível que a gente continue tendo transmissão de hepatite B, porque hoje a vacina é disponível para todas as faixas etárias, desde o nascimento em qualquer idade, ou seja, nasceu sem limite de idade até os idosos, a vacina é gratuita, são 3 doses, o que a gente vê é que às vezes a pessoa toma a primeira, a segunda, que é 0, 1 mês, aí no 6º mês esquece, não faz, ou às vezes a pessoa nem faz. Então, temos essa medida de prevenção gratuita em qualquer posto de saúde. Outro ponto, como o Felipe colocou, a questão da hepatite A, ela é disponível também em qualquer posto de saúde no Brasil para criança de 12 meses. O que a Sociedade Brasileira de Imunização acaba falando até para os pediatras, que é essa faixa etária, é que seria o ideal ter uma segunda dose para que deixe essa prevenção mais prolongada, mas ela é só disponível em serviço público. Mas essa vacina de hepatite A também é disponível em serviço privado para quem for adulto e quiser se proteger, tá? Então, isso, eventualmente, em algumas situações especiais de surto, a gente teve um surto importante de hepatite A, que foi verificado em homem que faz sexo com homem, a gente teve um surto no município de São Paulo, foi disponibilizado pontualmente a vacinação, tá? Com relação a acesso da população, e aí você curta, que eu sei que o tempo corre aqui, urge, existe o acesso disponível para toda essa testagem que o Felipe coloca. É importante as pessoas procurarem a prevenção, tá? E no diagnóstico, iniciar o tratamento precocemente, porque é uma doença silenciosa, como o Felipe colocou. E, por fim, só quero falar só mais uma coisa. A gente tem visto, e aí o Diogo pode falar, o Felipe, risco de pessoas com hepatite fulminante de uso inadequado de medicação, porque essa infodemia, excesso de informação que a pandemia trouxe, fez com que as pessoas ficassem utilizando medicamentos que não são para utilizar na Covid
e destruíram o fígado, e a gente vê esses casos em UTI com hepatite fulminante medicamentosa, com medicamento errado. Faltando 9 minutos para 1, eu vou pedir a brevidade para vocês todos, com as perguntas aqui da nossa audiência, porque nós temos 8 minutos e eu tenho 8 perguntas, 2 para cada um. Como a gente está falando da hepatite, eu vou começar pelo doutor Felipe. Lúcia Helena Mendonça está com a gente no Instagram, doutor Felipe, e ela pergunta por que tantas pessoas que têm hepatite C nem sabem que têm a doença. Como saber e quais são os riscos de não saber logo? Bem brevemente, doutor. As pessoas não sabem porque é uma doença que não tem sintomas inicialmente, não se apresenta com sintoma nenhum, a não ser quando já está muito avançada com cirrose ou o próprio câncer. Por isso que elas não percebem. Como prevenir? Tendo os cuidados todos de relação sexual com proteção e não compartilhar nenhum instrumento pérfuro cortante que possa ser utilizado, até na manicure ou no dia a dia. E como saber? Se houve um risco, é preciso fazer o teste. Se testar positivo para hepatite C, tem que tratar e é disponível no serviço público o tratamento. Muito bem. O seu Jaime do Jardim Bonfilholi, todos os dias com a gente participando. Obrigado mais uma vez. Seu Jaime Cristiane, em que medida o uso constante de fones de ouvido pode, a médio prazo, causar deficiência auditiva? A pergunta do seu Jaime, bem brevemente. Então, o uso dos fones de ouvido, a gente tem que analisar qual é o tipo, porque tem uma variedade de tipos de fone. Então, assim, o mais indicado, que vai proteger a sua audição, é um que tem um abafador, é um redondinho que acopla toda a sua orelha. E você não passar 2 horas de uso desse fone de ouvido, porque se você se estender e usar a mais de 8 horas num volume mais alto, consequentemente vai te causar algum dano de audição. Se chegar a 2 horas, faz um intervalo, depois volta a usar. Né? Exatamente, tem que ter um descanso, um repouso de 15, 20 minutos. Muito bem. Juliana Rocha, nossa audiência no Instagram, doutora Melissa, ela pergunta o que já se sabe sobre a variante Epsilon, surgida na Califórnia e que tem escapado tanto dos anticorpos de quem já teve a Covid, quanto da proteção das vacinas Pfizer, Janssen e Moderna. E ainda ela pergunta se há risco dela também se espalhar por outros países. É a pergunta da Juliana Rocha. Bem breve, doutora. Sempre, né, Juliana? Ainda se sabe pouco, realmente estão estudando as vacinas. O que a gente tem visto nessas de rápido alastramento é que existem esses escapes de anticorpos neutralizantes. Então, tem risco de se expandir? Tem. Por isso que a gente mantém esse monitoramento e a gente tem que manter a prevenção. André Balistrieri, no Instagram, nossa audiência, obrigado, André. Doutor Diogo, ele pergunta, o uso de anabolizantes pode causar deficiências de nutrição? Boa pergunta, André. E aí também vai total ao encontro com o que a Melissa estava falando, que um desses tipos de medicamento que também pode levar a essa falência hepática pode ser o anabolizante indiscriminado, mas não causar uma deficiência nutricional. Mas as pessoas também com essa infodemia, com toda essa informação, a gente tem que entender qual que é o papel realmente do anabolizante quando existe uma indicação. Uma indicação muito bem feita é quando os hormônios estão baixos, que a gente chama de tratar o hipogonadismo desses pacientes. Essa é uma clássica indicação. E até no COVID hoje a gente está conseguindo utilizar com mais segurança, mas lembrando, pensando em cautela, porque ele também pode ser um agente até trombótico, levando até alterações de coagulação. Doutor Felipe, a pergunta agora da Daniela Neves, que está com a gente no YouTube, a sua segunda pergunta aqui, né? Qual é a sua avaliação sobre o atual nível de saúde do brasileiro? Pergunta a Daniela. O brasileiro não fala de saúde, né? Ele fala de doença. Então é muito difícil a gente promover saúde, é o nosso grande desafio aqui na Companhia da Consulta. Vamos falar sobre saúde, fazer o preventivo, fazer o acompanhamento médico com a frequência adequada. Então, o nível de saúde do brasileiro é algo um pouco desconhecido do próprio brasileiro, né? Ele sabe mais ou menos o nível de doença dele. Então, a gente tem que promover as ações de prevenção e acompanhamento regular para saber se cuidar bem. Na hora que o calo aperta, né? Vai no médico quando a dor está lá, né? É o contrário, tem que fazer a prevenção, não é isso, doutor? Isso. O Gerson Nogueira, no Facebook, pergunta à doutora Melissa qual é a proteção sanitária de alguém que utiliza transporte coletivo lotado. Utilização de máscara PFF2 ou N95 é a ideal.
sempre anda com álcool gel, porque é um local que você não consegue lavar as mãos, então tocou ali, segurou em algum lugar, passa álcool gel, e na hora de manusear a máscara, realmente não tocar, né? Você retirar sempre e guardar. Então, assim, essa é... E lógico, você falou que é lotado, óbvio, se você puder optar por um horário onde haja menos lotação também, mas essa é uma máscara que protege. E eu quero trazer a reflexão que esse é como o profissional de saúde se paramenta. Então, realmente, ele é uma barreira para o vírus. Muito bem, a doutora Melissa já respondeu as 2 perguntas dela, o doutor Felipe também. Agora, Cristiane, a Vera Lima pergunta, ela está no Facebook, pergunta: a perda da audição em um idoso pode acelerar o avanço de doenças mentais, como a demência, o Alzheimer? Pergunta da Vera Lima. Sim, hoje a gente já sabe, né? Como o doutor Felipe falou, a gente não tem costume de tratar da saúde. Então, eu gosto de falar que o hospital é um lugar de cuidar da saúde, onde você vai ter toda uma detecção precoce. Então, a gente sabe que a perda de audição não tratada, ela agrava, sim, casos de demência, de depressão. Então, é muito importante você estar sempre com a sua audiometria em ordem, checar a sua audição e fazer a reabilitação auditiva. E a segunda pergunta aqui para o doutor Diogo, acho que todo mundo já respondeu 2, né? O Gustavo Dias está no YouTube perguntando qual seria a nutrição ideal para um paciente já em casa, mas ainda em recuperação de uma internação por Covid. Doutor Diogo. Gustavo, boa pergunta. É claro que isso é completamente individualizado para cada um, mas se atentar principalmente para uma oferta proteica um pouco mais elevada, se não tiver restrição, obviamente, lembrar de exercício com resistência, se possível fisioterapia motor ou até mesmo musculação, se conseguir fazer, porque onde a gente tem o pilar hoje mais assertivo é proteína com exercício resistido e descansar, porque no sono também a gente libera bastante hormônio que pode recuperar esse paciente. Pessoal, vamos para as despedidas, o tempo está em cima, o doutor Diogo está com a palavra, bem rapidinho, seus canais também. Obrigado, Mauro, obrigado a todos, Melissa, Felipe, a Cristiane que a gente teve aqui. Eu queria deixar só uma mensagem de alerta, que lembrar sempre do músculo como realmente um investimento que a gente possa fazer na nossa saúde, não lembrar como estético. E isso vai poupar a gente de muitas doenças. É isso. Cristiane, seus canais, sua despedida bem rapidinho. No hospitalpaulista.com.br, então em todas as mídias, Instagram. Eu também como agradecer todos os colegas, o Felipe, o Diego, a Melissa, e sempre falando que a detecção precoce, o autocuidado, você manter a sua saúde, você pensar na sua saúde e no seu envelhecimento como uma poupança. Então, já comece hoje com bons hábitos, procurar sempre manter a sua saúde em ordem para você ter um envelhecimento sadio. Doutor Felipe, 5 segundos. Então, nosso contato aqui é CIA da Consulta, a companhia da consulta é ciadaconsulta.com.br, e eu quero agradecer a todos e deixar aqui esse recado para o pessoal fazer a prevenção e diagnóstico precoce. Doutora Melissa, 5 segundos. Seguir doutora Melissa Palmieri lá no Instagram, Saúde Pré-FSP também, e todos, como todos falaram, agradeço, foi excelente o nosso contato, tenhamos em mente a nossa prevenção, vamos nos prevenir. Muito obrigado pela presença de vocês todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição de quarta-feira, sempre tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, doutora Melissa Palmieri, também o doutor Diogo Toledo, a fonoaudióloga Cristiane Mara Nicodemo e o doutor Felipe Folco. Na mesa de som, cuidando da nossa sonoplastia, do programa Gente que Fala, o Sérgio Souza, também é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, na pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você, ouvinte, você, espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias, chegando na sequência da programação da Rádio Trianon, o Dermeval Pereira com o programa Sociedade em Foco, e a partir das 2, o André e você com o André Lúcio Nicoli. 1h em ponto, muito obrigado, minha gente, pela audiência. Tchau.